Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 3. Deixe a sua Bíblia aberta em 1 Samuel, capítulo 3. Nós não vamos ler ele porque nós já o lemos na liturgia da igreja. E eu queria trabalhar nesta noite esse texto com os irmãos. Eu pedi para os irmãos hoje pela manhã dar uma lida nesse texto. Não sei quem fez, mas é um texto que é muito importante para a vida da Igreja de Cristo Jesus. Vamos orar, pedir a graça do Senhor para a exposição da palavra nesta noite. Senhor, te pedimos, ó Deus, a tua graça, o teu amor, a tua bondade, ó Deus, sobre nós, para que nós possamos, ó Deus, transmitir a tua palavra, ó Deus, com fidelidade. Escolhe o teu servo, ó Deus, por trás da cruz de Cristo, ó Deus, que Cristo fale aos nossos corações, Senhor. Usa-nos, ó Deus, como instrumento da tua vontade, ó Deus, nesta noite, e nos leva, ó Deus, à compreensão adequada daquilo que a tua palavra nos ensina e nos coloca diante de nós. Tu sabes, ó Deus, do que nós carecemos e do que nós precisamos como Igreja de Cristo Jesus, para a glória do Senhor. É o que nós te pedimos em Cristo. Amém e amém. Bom, o esboço da nossa exposição aí está diante dos irmãos. Nós não vamos descer nada além daquilo que está exposto aí no nosso slide. Deixa eu levantar algumas questões sobre o texto que nós estaremos expondo, o livro propriamente dito. O livro de Samuel, irmãos, é um livro riquíssimo na Bíblia hebraica. Ele é um livro só, 1 e 2 Samuel. A autoria do livro ela é atribuída a Samuel. Samuel, de fato, escreveu boa parte do livro. E nos momentos finais da vida de Samuel, certamente algum escriba amanuense tem escrito o restante da vida de Samuel. No capítulo 1, nós vemos o primeiro problema que você encontra é um homem chamado Eucana e duas mulheres, Ana e Penina. E durante esse processo você verá que Ana ela é desprezada porque não tem filho, e Penina ela é uma mulher tida como agraciada, mas no texto original você verá uma nota interessante que Eucana amava mais a Ana. Esse é o problema do homem ter duas mulheres. Ele vai ter dois corações. E o amor não permite essa referência de ter dois corações amando duas pessoas. Ou o coração ama uma ou não ama nenhuma. Assim Jesus vai ensinar que eu não posso ter dois senhores. Ou eu amo um e desagrado o outro, eu amo o outro e desagrado o outro. E assim sucessivamente. O problema se estabelece. Ana ora a Deus, busca a Deus, clama a Deus e pede um filho. E Deus dá a Ana um filho. Ana, no capítulo 2, é tida como uma mulher que, de fato, no capítulo 1 ainda, Ana, ela começa a orar a Deus e a murmurar nos seus lábios, a bater seus lábios e tudo mais. E Eli, o sumo sacerdote, acha que ela está embriagada. E no capítulo 1, no verso de número... no verso... eu estou pulando aqui... No capítulo 1, no verso número 12, diz o texto que ela, demorando-se no orar perante o Senhor, passou ali a observá-la, o movimento dos lábios. E aí, de fato, começa aquela luta, ela está embriagada e tudo mais. No verso de número 19, nos revela que o desejo de Ana, que era ter um filho, se cumpre. E aí nós conhecemos a história, ela tem um menino, e aí o cântico de Ana retrata essa gratidão a Deus pela bênção de ter um herdeiro, e ela promete que quando tivesse o primeiro filho, ela ia dedicar ao Senhor. E ela entrega aos cuidados do sacerdote, do sumo sacerdote Eli. E aí nesse contexto que nós nos encontramos agora no capítulo 3. No texto que nos propomos a expor nesta hora, irmãos, fala do chamado de Samuel para servir a Deus. Deus chama Samuel quando menino ainda, quando criança. Samuel é uma criança, o contexto é muito claro sobre isso. Também há fortes ensinamentos para cada um de nós aqui, que nos acercamos da palavra de Deus com fidelidade e com a intencionalidade de aprender mais para servir melhor a Deus. Aqui nesta congregação, irmãos, pessoas que dizem que precisamos orar mais e estudar menos, ou pelo menos dar maior ênfase à oração. Mas observando isso na prática, nós encontramos na reunião de oração, quando muitos 5 pessoas,
nos cultos pela manhã e à noite lidamos com a baixa frequência de muitos crentes na igreja. Eles não têm mais a igreja, não há mais prazer em suas almas, em buscar a conhecer o Senhor. Isso é terrível. E como nós vemos tudo isso, irmãos? Nós devemos ver tudo isso como um desprezo pela palavra de Deus. A sua falta ao culto, a sua negligência ao culto é um desprezo pela palavra de Deus. Sim, a cada dia do Senhor que você negligencia, cada dia do Senhor que você despreza, você está desprezando a palavra de Deus. Você está desprezando conhecer mais o Senhor, conhecer mais a Deus. Deus está sendo rejeitado. Sua palavra está sendo marginalizada na vida do crente. E tudo por quê? Por que você marginaliza a palavra de Deus? Porque você achou algo mais importante que o Senhor. Você achou algo mais importante que o Senhor para idolatrar. E como resultado disso, a palavra de Deus tem se tornado escassa na sua vida. E como resultado disso, a palavra de Deus não faz mais efeito na sua vida. E como resultado disso, a palavra de Deus, ela deixou de ser a autoridade suprema na sua vida. E esse é um problema que nós enfrentamos. Aqui nesse texto nós encontramos verdades fundamentais sobre a nossa vida cristã, sobre a nossa relação com a palavra de Deus. E eu gostaria de abordar nesta noite o tema a soberania da palavra de Deus na vida do crente. A soberania da palavra de Deus, ela é evidenciada, e a pergunta é como ela é demonstrada na vida da igreja. Primeiro, no entendimento que ela pode se tornar rara para nós. Veja aí 1 Samuel capítulo 3, verso 1 da nossa passagem. Olha o que diz. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Irmãos, quando vemos esse texto em particular, devemos de fato lembrar que os nossos dias não são os únicos em que a palavra de Deus se tornou escassa, difícil de se encontrar, fora de moda, ou aparentemente sem força quando ela é exposta. Não é apenas esse dia, não é apenas nos nossos dias que isso tem acontecido. Notemos como esse texto é importante para nós, pois vemos um jovem que foi confiado aos cuidados do sacerdote. Ele estava crescendo no templo, e no tempo no qual a palavra de Deus era escassa. Ele estava num tempo em que a palavra de Deus não era pregada. Ele estava num tempo onde a palavra de Deus não era ensinada. Ele está num lugar onde deveria a palavra reinar e não estava reinando. Ele foi criado no templo, ele estava no tabernáculo, ele estava diante do altar, ele servia ao altar, mas ele não ouvia a palavra. A palavra era algo escasso na vida daquele crente. O autor sagrado enfatiza essa verdade. Ele diz, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram constantes. Sem a luz, irmãos, da revelação, toda a sociedade estava em perigo. O poeta Salomão ecoava a mesma verdade lá em Provérbios capítulo 29, verso 18, quando ele diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. Ou seja, quando você negligencia a palavra de Deus, a palavra do Senhor, o povo se corrompe. O termo hebraico que é usado em ambas as passagens, tanto aqui no capítulo 3 de 1 Samuel, quanto no Provérbios capítulo 29, verso 18, o termo profecia é a palavra razão, que é a mesma palavra que indica visão, revelação, palavra de Deus. Ou seja, sem a palavra de Deus, o povo se corrompe.
Sem a palavra de Deus, você está longe da vontade de Deus. Sem a palavra de Deus, você não consegue adorá-lo. E o verbo corromper aqui é o mesmo verbo que é usado lá em Êxodo capítulo 32, verso 25, no fatídico episódio do bezerro de ouro, quando o povo ergue o bezerro de ouro para adorar, para idolatrar, para prestar culto. A palavra que aparece aqui, a palavra paralho, né? O peri, como é conhecida, ela significa deixar solto, não ter restrições, corromper-se. É alguém que estava agora vivendo uma vida de prostituição cultural. Nós vimos isso uma vez expondo Êxodo 32 aqui à igreja, e nós analisamos exatamente esse episódio onde as mulheres daquele período, naquele momento, estavam fazendo sexo em pleno culto público, corrompendo o culto. Então, quando nós lemos esta expressão, a palavra de Deus era rara, era exatamente isso aqui. Aqui, irmãos, era exatamente isso que estava ocorrendo nos dias de jovem Samuel. A corrupção pelo abandono da palavra de Deus. Eli, o sumo sacerdote, tinha 2 filhos. Eles viviam distantes de Deus e da sua palavra. Mas ainda assim eles presidiam no culto, eles serviam a Deus no altar de Deus, tudo pelo consentimento do Pai. Enquanto isso acontecia, a palavra de Deus continuava sendo escassa, ela era raramente pregada, ela era raramente anunciada, ensinada ao povo. Aqui, irmãos, é um alerta gritante para nós, mas também um alerta para cada um que diz que ama a palavra. A mera posse da palavra, irmãos, não é suficiente para fortalecer a vida cristã. Possuir a Bíblia no seu lugar, guardado lá em cima da sua escrivaninha, aberta no Salmo 91, aberta no Salmo 23. Você acha que tem a palavra e você não tem a palavra. Porque na hora da necessidade, na hora da adversidade, aquele texto não vai te servir para nada. Na verdade, irmãos, a negligência à palavra pode fazer com que o próprio Deus tome a sua palavra e torne ela escassa no meio do seu povo. Olhemos como tratamos a palavra de Deus, como tratamos o culto, como lidamos, irmãos, com as coisas de Deus. Nós não temos o devido respeito, o devido temor para com a palavra de Deus. Ela continua empoeirada em nossa casa, ela continua distante da nossa vida, ela continua distante da nossa existência. O culto tem sido desprezado. Ele não ocupa mais um lugar importante na vida cristã da igreja regular. Não pertence mais à igreja regular. Devemos nos lembrar que a soberania de Deus está em Ele também remover a palavra do púlpito da igreja. Talvez você nunca tenha medo disso. Você talvez não saiba o que isso significa. Irmãos, quando Deus remove pastores fiéis na igreja, geralmente é porque as igrejas têm desprezado a palavra de Deus e não têm dado o zelo adequado a esta palavra. Ela tem desprezado a palavra de Deus e elas têm de fato rejeitado, não tem zelado pela palavra. É porque no domingo tem sido visto como um dia para nós passearmos com os nossos familiares em casa, em lugar de estar na presença de Deus para prestar-lhe culto. Compete-nos nos lembrar da profecia de Amós, capítulo 8, irmãos, versos 11 e 12, onde é nos dito ali que eis que vem dias, diz o Senhor, em que
eu vou enviar uma fome sobre a terra, não de pão, não de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E você às vezes pergunta, por que Deus vai mandar essa fome? Tem até hino que canta, Senhor, dá a fome da tua palavra. Para de cantar essa baboseira. A Escritura aqui está dizendo-nos que Deus ele vai exercer o seu juízo sobre a nação, tirando a palavra, removendo a palavra, dando fome da palavra. No verso 12 do capítulo 8 de Amós, nós aprendemos ainda: andarão de mar a mar, de norte até oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Você já se pensou nessa forma? Você querendo ouvir a palavra de Deus e você não tem como ouvir a palavra de Deus, porque Deus, de maneira de juízo, de maneira punitiva, remove da igreja. Aqui é importante para a gente, irmãos. Quando nós, irmãos, desprezamos a palavra de Deus, quando nós desprezamos os seus estatutos, os seus mandamentos, a sua adoração, Deus se volta para nós e Ele retira a palavra e as trevas novamente se instaura em nossa alma. É isso que Deus fez no tempo de Samuel. Deus, Ele anulou a palavra naquele momento. Continuemos a desprezar a palavra de Deus. Continuaremos a dizer que o culto, ele é pesado à nossa alma. Vamos continuar dizendo que o sermão é longo demais. Continuaremos dizendo que queremos menos pregação e mais oração. Lembre-se que é a palavra de Deus que dá combustível à nossa oração. Pega uma oração que você faz e procura nessa oração textos bíblicos. Procura nessa oração a palavra de Deus. É isso que a oração é. Antes de deixar, irmãos, este aspecto que essa primeira frase nos lembra no texto, eu quero trazer a você um pequeno trecho de uma exortação de um puritano, Thomas Gold, puritano, queria ouvir o primeiro pregador puritano que estava concorrendo na Inglaterra, chamado John Rogers. E ele vai até o local onde John Rogers vai pregar na igreja. E a fim de ouvi-lo pregar, o Sr. Rogers falou sobre a questão das Escrituras. E no sermão ele fez uma censura às pessoas por negligenciarem a Bíblia. E personificou Deus diante do povo, dizendo-lhe: bem, eu tenho-vos confiado há tanto tempo a minha Bíblia. Ela jaz na casa destes ou daquele coberta de poeira, de teias de aranha, e não vos incomodais em dar-lhes ouvido. É assim que vocês usam a minha Bíblia? Bem, não tereis mais a minha Bíblia. E ele tomou a Bíblia da almofada, como quem estivesse se retirando. Mas imediatamente ele voltou ao púlpito e personificou os homens diante de Deus, caindo em joelhos e clamando e rogando de maneira mais veemente possível. Ele disse: Senhor, o que quer que faças conosco, o que quer que faças conosco, não tires a Bíblia de nós. Mata os nossos filhos,
queima as nossas casas, destrói os nossos bens, mas poupa-nos a tua palavra. Poupa-nos a tua palavra. Então, novamente, personificou Deus, se dirigindo ao povo: vós dizeis assim, bem, eu vos testarei um pouco mais. Aqui está a minha Bíblia para vós. Verei como vocês vão usá-la, se vocês vão amá-la mais, se vocês vão observá-la mais, se vocês vão colocá-la mais em prática, vivendo de acordo com ela, por meio dessa ensinação. E conforme o doutor nos contou, o senhor Roger deixou a congregação em uma tão estranha postura. Todo o povo que estava no templo desmanchou-se em lágrimas. O pastor Thomas Gooden, disse que ele mesmo, quando saiu, pendurou-se por um quarto de hora ao pescoço do seu cavalo, chorando, antes que tivesse forças para montar. Tão estranha era a impressão de que caíra sobre ele, bem como sobre todos os ouvintes, após terem sido repreendidos por negligenciarem a palavra de Deus. O que você tem feito? O que você tem feito em relação à palavra de Deus? Notaram que o texto ele fala disso, que as visões, a palavra de Deus era rara, as visões não eram frequentes, Deus não dava mais visão a Eli, Deus não estava mais revelando, a palavra de Deus não era mais pregada, porque o povo estava desprezando, porque a liderança estava desprezando a palavra. Agora, como nós conhecemos a soberania da palavra de Deus? Em segundo lugar, no entendimento de que a palavra pode ser assustadora para nós. Os versos de 2 até o verso 10, o autor sagrado nos lembra disso. A palavra de Deus pode assombrar-nos como fez com o sacerdote Eli. Veja os versos 2 até o verso 14 do nosso texto. Ele diz assim: certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já costumavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes da lâmpada de Deus apagar-se, o Senhor chamou o menino Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu até Eli, e eis que disse: eis-me aqui, tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e deitou-se. Tornou o Senhor a chamar Samuel, e esse se levantou e foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. E ele disse: não te chamei, meu filho, torna-te a deitar-te. Verso 7, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel uma terceira vez, e ele se levantou e foi até Eli, e eis-me aqui, pois tu me chamastes. Então, entendendo Eli que era o Senhor que chamava o menino, ele disse: por isso, Eli disse a Samuel: vai, deita-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, que teu servo ouve. E foi Samuel para o lugar onde se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E esse respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Irmãos, foi assombroso quando Deus chamou Samuel. Deus chamou repetidas vezes o jovem Samuel. Um total de 11 vezes, você percebe aqui no texto. Nesta cena vemos Eli cansado, pronto a recolher-se no seu sono, verso 2. Somos informados também que o jovem Samuel se recolhe na sua cama, verso 3. Então o Senhor chama
Samuel. O Senhor chamou o jovem Samuel. Nós temos a presteza em responder de Samuel. Samuel disse: eis-me aqui, estou aqui, estava pronto a servir, eis-me aqui. Esse jovem vai até o seu mestre, verso 5, que era como que um pai para Samuel, e indaga-lhe a resposta de Eli olha, não te chamei de modo algum, garoto. E no verso 6, mais uma vez, a voz do Senhor chama Samuel, mas ele mais uma vez procura e pensa que foi Eli que chamara. Agora observemos o verso 7. O sétimo, há uma nota explicativa do narrador, para informar por que Samuel não entendera que era Deus que estava chamando ele. No verso 7 é dito: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Como assim? Samuel vivia no templo do Senhor. Samuel vivia no tabernáculo e não conhecia Deus. A negligência de Eli, irmãos, não era só com seus filhos. A negligência de Eli era também com os filhos que lhe fora confiado. Samuel era filho adotivo de Eli. Eli deveria orar com Samuel. Eli deveria ler a Bíblia com Samuel. Eli deveria apresentar o Senhor a Samuel. Ele deveria apresentar a Cristo a Samuel. E ele não fez isso. O sacerdote não havia ensinado a Samuel a ouvir a voz de Deus. Nós não ensinamos os nossos filhos a ouvir a voz de Deus no culto. Nós não ensinamos os nossos filhos a temer ao Senhor, a conhecer ao Senhor. Deus não era ensinado a Samuel. Não havia ensinado a palavra de Deus a ele. Havia ensinado os bons costumes, como se comportar na igreja, como estar diante na hora da adoração, mas conhecer o Senhor. Jamais. E a palavra conhecer aqui, a palavra hebraica yada, que significa conhecer de maneira pessoal, íntima, de compromisso. Alguém que ama, conhecer no sentido de amar. Entenderam? Samuel não conhecia o Senhor. Agora, quantos filhos conhecem cada nome do jogador de futebol do time do pai? Quantos filhos são ensinados a aprender matemática? Mas quantos filhos conhecem a Deus como Criador de todas as coisas? Quantos filhos conhecem ou estudam o catecismo da igreja? Quantos pais se importam com a alma dos seus filhos? Notem, irmãos, a palavra de Deus estava sendo ali também desprezada na família de Eli, na casa de Eli. Nossos filhos muitas vezes não conseguem discernir a voz de Deus na palavra e pela palavra, porque não lhes ensinamos a ouvir a voz de Deus de modo correto. Negligenciamos. E aí perguntamos: por que meus filhos se desviou dos caminhos do Senhor? Porque nós não ensinamos a palavra a eles. Não ensinamos eles a conhecerem o Senhor. Mas Deus é amoroso.
Deus não desiste de chamar aquele filho negligenciado. Deus não desiste de chamar ele. Apesar dessa demora em compreender, em ouvir a voz do Senhor, ele não repreendeu o jovem Samuel por ser lento em responder à voz do Senhor. No verso 8, Deus chama novamente, diz o Senhor, pois tornou a chamar Samuel uma terceira vez. E ele se levantou e foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Então, entendendo Eli que era o Senhor que chamava o jovem, veja, o sumo sacerdote agora entendeu que era Yahvé que estava ali, quem estava chamando aquele garoto. E pela primeira vez na vida, irmãos, ele instrui o seu filho adotivo. Pela primeira vez na vida, ele sempre vai confiar e vai falar da voz do Senhor. Ele vai dizer: meu filho, escute a voz do Senhor. Escute a voz de Deus. Quando você ouvir Ele te chamando, diga: eis-me aqui, Senhor, fala do teu servo ouve. Ouvir a voz de Deus. No verso 10, nós vemos a ternura de Deus. Vemos a paciência de Deus, de forma assombrosa. A resposta imediata de Samuel é sinal de que ele aprendeu a ouvir a voz do Senhor. Oh, como eu gostaria, irmãos, que cada um de nós tivesse esse desprendimento de pegar os nossos filhos e ensinar a voz de Deus a eles. Ouvir a palavra de Deus, irmão, significa transmutar em atitude de obediência, em compreender que o amor de Deus e o uso de sua palavra para falar com os nossos filhos é a maior prova de amor espantoso de Deus. E que nós, como pais, negligenciamos. Mas a palavra de Deus também, irmãos, é assustadora. Também no seu conteúdo que ele transmite. Nos versos de 11 a 14, nós vemos agora a palavra de Deus sendo transmitida àquela criança. Não é uma palavra fácil para uma criança. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe atinarão ambos os ouvidos. E naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. O Deus
soberano, irmãos. O Deus soberano declara que vai fazer algo terrível no verso 11. E como o sumo sacerdote ali, ele não conseguiu restringir os seus filhos. Deus julgaria a sua família e a culpa naquele lar nunca mais seria expiado. Não haveria uma palavra de perdão, versos 12 a 14. Nós temos o caráter dos filhos de Eli no capítulo 1, no capítulo 2 de 1 Samuel, versos de 12 a 17. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, via um moço sacerdote, estando-se a cozir a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele, e na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si, roubando. Naquela época, os sacerdotes tinham um pupilo. E assim faziam todo Israel que ia ali a Siló. O povo ia adorar na igreja, ia levar a sua oferta, ia levar o louvor, o ato de louvor a Deus. E os filhos execráveis de Eli corrompiam o culto. Também antes de queimar a gordura, diz o texto, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti o quanto desejar a tua alma. Então ele dizia: não, agora has de me dar, se não por força eu a tomarei. Veja que coisa terrível. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. O povo deixou de ir a Siló. O povo deixou de ir adorar, porque ele não estava tendo um culto. Ali a palavra não estava sendo honrada. Ali a palavra não estava sendo ensinada. Se observarmos bem essa passagem do capítulo 2 de 1 Samuel, versos de 12 a 17, notemos que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, são o nome deles, não conheciam o Senhor. No capítulo 3 de 1 Samuel, verso 7, diz que Samuel não conhecia o Senhor, e tudo que era o erro de Eli, do pai. Estava sendo criado, irmãos. Samuel estava sendo criado segundo o reflexo de como Eli havia também criado seus filhos. Note que eles eram tidos como filhos de Belial. Eles faziam tudo o que era desagradável a Deus, inclusive tratavam as moças que cuidavam do templo, do tabernáculo, como prostituta. 1 Samuel capítulo 2, versos 22. É-nos dito que os filhos de Eli dormiam com as moças dentro da tenda da congregação.
E o mais chocante disso é que Eli sabia de tudo isso. Ele não os repreendia. O resultado, irmãos, disso tudo foi uma palavra de juízo da parte de Deus para Eli. No capítulo 3, versos de 11 a 14, nós vemos isso. Como reconhecemos, irmãos, isso? Nós vemos isso na vida de Eli. Em terceiro lugar, como nós reconhecemos a soberania da palavra de Deus? Nós reconhecemos a soberania da palavra de Deus, irmãos, também quando conhecemos a palavra de Deus, que a palavra de Deus é soberana sobre nós. Vá para os versos 15 até o verso 18 da passagem de 1 Samuel 3. É nos dito: ficou Samuel deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou, pois, Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: que é que o Senhor te falou? Peço-te que não me escondas. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo que te falou. Então Samuel lhe referiu a tudo e nada lhe cobriu. E disse-lhe: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Aqui vemos, irmãos, a soberania de Deus sobre a vida dos homens. Nós notemos aqui que Samuel não dormiu, dada a grande experiência espantosa que tivera com o ouvir a palavra do Senhor. Ao levantar-se, ele foi cuidar dos seus afazeres. Mas como todo homem que é chamado a fazer a obra do Senhor, o temor parece sondar o seu coração. Ele teme falar com Eli. Ele teme falar com seu pai. Ele teme anunciar a mensagem que recebera. Verso 15. Então ele chama e lança uma imprecação. Ele diz: olha, que Deus puna você se você me esconder tudo o que ele te falou. A mensagem é dura, é uma mensagem de julgamento. A palavra soberana, ela é ouvida e acolhida no verso 18. A resolução de Eli agora, tardiamente, é o Senhor. Aqui, irmãos, somos ensinados a dizer amém. A palavra do Senhor. Não apenas aquela palavra que diz respeito à bênção de Deus. Mas também a palavra que evoca os seus juízos. Ele reconhece isso no finalzinho da sua desobediência. Isso nos leva para a nossa última consideração a ser observada, irmãos. Por que devemos considerar a soberania da palavra de Deus? Em quarto e último lugar, porque é a palavra de Deus que pode dar credibilidade à nossa mensagem. Versos 19 até o verso 1 do capítulo 4. Ele diz: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como um profeta do Senhor.
Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Capítulo 4, verso 1. Veio a palavra do Senhor, veio a palavra de Samuel a todo o Israel. Irmãos, nós vemos aqui o conhecimento de Samuel diante do Senhor. Quando a palavra de Deus se manifesta, ela nos faz crescer. Ele também ela também oferece credibilidade à nossa pregação. Vemos agora que Deus não deixou nenhuma palavra do profeta cair por terra. Verso 19. Observamos agora, irmãos, a palavra de Deus era recorrente entre o povo. O povo agora vinha até Siló. O povo vinha agora ouvir a palavra. O povo vinha ser alimentado. O povo vinha ouvir o evangelho. O povo vinha crescer com a palavra de Deus. O povo vinha agora, porque agora estava ouvindo a pregação do evangelho. O povo não desprezava mais a palavra. O povo teve uma segunda chance. Deus removeu um pregador e colocou outro. E o povo agora entendeu que precisava ouvir a voz de Deus na pregação, no ensino do evangelho. A palavra de Deus não era mais desprezada. Siló, o símbolo do Messias, onde o Messias falava através da pregação, era agora o local de edificação da igreja do seu tempo. Oh, quem dera vocês, membros desta igreja, pudessem amar a palavra de Deus como estes amaram. Oh, quem dera Deus dar a vocês o temor pela palavra, a fome de querer aprender o evangelho. Diante disso que nós podemos aprender desse texto e aplicar ao nosso coração, irmãos. Primeira verdade. Existe uma necessidade de valorizarmos a pregação da palavra de Deus. Não há outra coisa. Se você vem a essa igreja querendo ter entretenimento, pode sair por aquelas portas. Aqui você não terá entretenimento. Aqui você terá a pregação da palavra. Não devemos abandonar nem desprezar a verdade que Deus nos deu na palavra, substituindo ela por qualquer outra coisa. Não podemos fazer isso. Segundo, necessitamos aprender a ouvir a voz de Deus. Na pregação da palavra. Muitas vezes nós tratamos o sermão como um mero exercício intelectual, como um entretenimento dominical noturno numa cidade que não tem nada para fazer. Eu vou para a igreja ouvir o sermão. Não, eu preciso para a igreja ser edificado pela palavra. Ouvir a Deus na sua palavra faz para a vida cristã, acima de tudo, bênção do Senhor. Precisamos ouvir a Escritura porque certamente ela nos conduz à palavra que jamais passa. A palavra que jamais é escassa, ela nos conduz a Cristo. Eu preciso
preciso ouvir a palavra porque ela me leva ao Senhor Jesus. Terceiro, precisamos conhecer mais a Deus. Fazer com que os nossos filhos, os nossos parentes, também conheçam a Deus. Em quarto lugar, precisamos nos submeter à vontade de Deus conforme revelada na palavra. Ele tardiamente reconheceu isto. Reconheceu que é Deus que determina todas as coisas por meio da sua palavra. Ele reconheceu que estava errado. Ele reconheceu que era merecido o juízo de Deus sobre a sua vida. Ele reconheceu que ele não teria mais oportunidade de pedir perdão pelos erros que ele cometera. Quando você deixa de instruir seus filhos os caminhos de Yahvé, e eles abandonam a Deus e a sua palavra, não há expiação do pecado que trabalhe isso. E por fim, precisamos compreender a validade da palavra, compreender que a validade da palavra depende de Deus. Deus é quem valida a cada palavra nossa, a cada palavra que nós dissemos a respeito de sua pessoa, a respeito da sua obra. A respeito da redenção que Ele traz em Cristo. É a palavra de Deus que tem autoridade. A minha autoridade pastoral, ela deriva da palavra de Deus que eu prego. Se eu não pregar a palavra de Deus com fidelidade, se eu não expor a palavra de Deus com fidelidade, eu não tenho autoridade alguma. Então nós precisamos entender que tudo que nós falarmos, a autoridade e a validade daquilo depende da palavra e não de nós. Que nós amemos a palavra de Deus. Que vocês orem pelo ministério da palavra nesta igreja. Que Deus nunca deixe faltar o ministério da palavra nesta igreja. Que Deus trabalhe no coração de cada membro e cada congregado nesta igreja para valorizar o culto, a adoração e a palavra de Cristo nesta igreja. Para a glória de Deus. Amém. Vamos orar agradecendo a Deus pela palavra. Senhor, obrigado a Deus porque a tua palavra foi pregada e ensinada. Que o Senhor possa aplicar em nossos corações. Que o Senhor possa de fato transformar as nossas vidas, ó Deus, através dela. Obrigado, Senhor, por essa porção do seu lugar, Senhor. Um texto maravilhoso da nossa vida. Comunico a graça de conhecermos o Senhor e a tua palavra. É o que nós choramos e te agradecemos. Em Cristo Jesus. Amém.